A guerra na Ucrânia chegou ao seu 523º dia, sem sinais de qualquer possibilidade de resolução. Para muitos analistas experientes, o atual conflito no leste europeu não mais se configura em uma guerra local. Trata-se de uma terceira guerra mundial com fatores restritos, apenas uma região específica, mas com características globais pelo número de nações apoiando os atores envolvidos belicamente. A escalada na produção mundial de armamentos, novas implementações nucleares e as rachaduras estabelecidas na geopolítica, diplomacia e no meio econômico. E como tal, civis inocentes se tornaram vítimas do conflito e a população da segunda capital mais importante do planeta vivenciou dias de terror na madrugada de domingo. Os residentes da capital e cidades satélites de Moscou puderam ouvir e sentir fortes explosões que, como observou o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, estariam relacionadas ao trabalho dos sistemas de defesa antiaérea do país e aos ataques ucranianos em pleno solo russo. Não foram ataques de artilharia, tampouco mísseis ou bombas despejadas sobre as regiões, mas foram ataques concentrados de drones adaptados contra o coração econômico de Moscou. Um lembrete a todos os russos, inocentes ou não, de que nenhum lugar da Rússia será segura enquanto esta guerra perdurar. Para o prefeito Sobyanin, a noite foi perturbadora após drones aéreos russos atingirem a capital. Ao menos 2 prédios econômicos foram atingidos e danificados pelas ofensivas, com algumas vítimas relatadas. Assim que a discreta barragem de drones começou, rapidamente o Área Militar reportou o evento no site aramilitaroff.com e passou a relatar os acontecimentos com as imagens divulgadas pelos moradores de Moscou no Twitter. É sempre importante destacar que não temos apego a nenhum lado, apenas ao Brasil. O acontecimento foi muito sério, no entanto, em vez de mostrar ao público as consequências das explosões no centro da capital, os canais de televisão estatais russos abordaram o tema da cimeira diplomática Rússia-África e falaram sobre as catástrofes naturais nas regiões. Canais de TV estatais e pró-governo russos ignoraram os ataques de drones a Moscou. Em vez disso, exibiram um desfile com o presidente Vladimir Putin. Ou seja, os meios de comunicação mostraram ao povo outros acontecimentos para não assustar ninguém. No entanto, as Forças Armadas da Ucrânia não ignoraram o assunto e disseram que a guerra há muito afetava os cidadãos comuns da Federação Russa. Então, o que aconteceu não deveria surpreender ninguém. É interessante notar que não importa o quanto o governo russo tente esconder as informações. Ao que parece, as pessoas estão começando a perceber os problemas deste conflito. E a Ucrânia aproveita essa situação. Foi ataque ordenado por Kiev? Não sabemos. Isso porque não foi confirmado pelo próprio governo. Apesar disso, sabe-se que existem linhas organizadas de resistência contra o governo de Putin dentro da própria Casa Rússia e são alinhados exclusivamente com o exército ucraniano. O ocorrido de domingo mostra que os apoiadores da Ucrânia ou o exército ucraniano infiltrado na Rússia usa suas táticas tradicionais, o que Moscou chamou de ações abertamente terroristas para distrair seu próprio público da chamada contraofensiva e dos problemas que surgiram no campo de batalha. O site Área Militar relatou as principais análises das emissoras pró-Moscou. Uma delas chamou a queda de drones nas torres da cidade de Moscou de sem nenhum componente militar, mas é mais um ato de terrorismo de Estado do regime de Kiev. Poucos minutos antes dos ataques se concretizarem, Moscou emitiu uma ordem temporária que proibiu qualquer aeronave de entrar ou sair do espaço aéreo da capital Moscou, para permitir o trabalho dos sistemas de defesa antiaérea espalhados pela periferia e capital. Logo que as hostilidades foram reprimidas, o espaço aéreo foi liberado. Quais drones foram usados no ataque? Porque a Rússia não consegue evitar tal situação. E como já sabem, temos novidades aqui no Área Militar, nossa primeira loja virtual. Temos muitas camisetas de diversas cores, canecas, botões e até pôsteres, tudo por um preço justo e estampas exclusivas. Acesse omapenca.com/Área Militar ou pelo link fixado nos comentários e na descrição desse vídeo. É difícil responder a segunda questão, mas assim como acontece na capital ucraniana, Kiev,
Os sistemas de defesa antiaérea da Rússia também possuem dificuldades contra drones aéreos pela sua natureza de voo extremamente baixa e imprevisível, ou seja, quando são rastreados, já estão apenas a alguns quilômetros do alvo, como aconteceu em Moscou. O corpo de carbono dos drones, seu peso acima de 150 kg, motor barulhento e potente, torna possível a sua identificação pelos radares. Sabe-se que o perímetro de defesa do coração de Moscou está repleto de sistemas modernizados e seguros do tipo Panzer S-2 e batalhões de artilharia do tipo S-400, mais para a periferia norte, adequados para interceptar qualquer dispositivo aéreo. Em relação aos dispositivos utilizados, tudo indica que os autores utilizaram equipamentos de origem iraniana contra o Centro de Negócios de Moscou. Os destroços indicam o Shahed 136, que está equipado com motor de aeronave de 4 cilindros fabricado pela empresa alemã Limbat Flugmotoren. Os destroços do drone iraniano Shahed foram encontrados no território e o diretor da Força Federal Russa, FSB, Nikolai Patrushev, definiu claramente que a participação de traidores dentro do serviço especial russo. Os drones identificados como Shahed 131 e Shahed 136 foram aqueles interceptados pelos sistemas antiaéreos. As evidências coletadas mostram o motor Limbat L550E, desenvolvido então pela empresa Limbat no final dos anos 80. O motor de aeronave de 2 tempos e 4 cilindros é colocado em aeronaves ultraleves e planadores a motor. Pelos intensos ataques, o governo local recomendou aos moscovitas a procurar abrigos antiaéreos e se preparar para noites sem dormir com sirenes e defesa aérea. Da onde os dispositivos estão saindo é uma incógnita. Certamente uma pista está sendo utilizada para lançar esse drone, o que permite prescindir de uma catapulta ou propulsor de foguete e, para piorar, como disse o chefe da FSB, há russos dos serviços especiais envolvidos nesta situação. Os ataques aéreos contra a capital russa ficaram mais frequentes nas últimas semanas. Na noite de 28 de julho, Moscou também foi atacado por um drone. O Ministério da Defesa também falou sobre suprimir a tentativa do regime de Kiev de atacar objetos na região de Moscou. Outro ataque foi ainda mais perigoso em 24 de julho. Um drone caiu a 300 metros do prédio do Ministério da Defesa. Continue expandindo seu conhecimento aqui no Área Militar. Para isso, apoie o canal, se inscrevendo e ativando o sino de notificação.